lembra do festival de Woodstock? No festival de Woodstock nós tivemos 500 mil de jovens que disseram assim para o governo americano: vamos para aquele lugar, eu não vou morrer no Vietnã. Aí, em 1968, alguém falou: opa, nós precisamos controlar a música, porque a música leva milhões de pessoas à rua. Aí, um pouco antes disso, já estava em marcha um processo de imbecilização da cultura de massa, né? Eu sou de uma época onde a gente ligava o rádio, uma rádio que era da cidade do interior, uma rádio independente, que ela não era linkada com a Rede Globo ou quem quer que seja. Uma rádio que tinha um programador, um chamado disc jockey, que escolhia as músicas e que tocava Tom Jobim, depois do Tom Jobim tocava Rolling Stones, depois vou contar uma coisa, depois tocava Valdir Soriano e voltava para os Beatles, e voltava para Motown Records, e voltava para o Chico Buarque. Era eclético, plural, né? Mas aí a gente teve a concentração de poder e de dinheiro na cada vez mais especialidade, né? O cada vez mais sobre o cada vez menos, né? Se concentrando cada vez mais. E hoje em dia a gente vive num quadro tal que nós temos no mundo talvez 12 produtoras gigantescas e o resto tudo pulverizado por aí, né? A gente vive paradoxalmente uma época em que você consegue montar um estúdio em casa, quando nos anos 60 você precisava por baixo de uns 2 milhões de dólares para montar um bom estúdio. Equipamento caro, equipamento de excelência, mas a gente não tem onde desovar essa produção. Vamos dizer, a internet está pulverizada, né? E aí a gente vê lentamente, gradualmente, todas as plataformas, YouTube, e seja como for, sei lá, SoundCloud e outras, Spotify, todas essas plataformas, assumindo cada vez mais uma postura pró-indústria cultural. E o Estado? O Estado pega carona, né? O Estado e a cultura de massa dormem na mesma cama toda noite, né? Eles podem até trabalhar fora, mas dormem na mesma cama. Só dizer uma coisa que o Chomsky disse, que não é, trocando em miúdos, quem sustenta a mídia, obviamente, é o anunciante. Mas a mídia não vende para o consumidor o produto do anunciante. A mídia vende o consumidor para o anunciante, né? Então nós vivemos uma época de formatação de cérebros. Aí, esse é o meu dia a dia. Eu, como educador, como professor, eu tenho visto as gerações mais novas com os cérebros cada vez mais formatados. E esse é um problema crucial. Eu digo assim, há futuro na música? Não sei, mas o que eu sei é que se não houver futuro na música, não haverá em nenhuma outra área humana. Se não houver futuro na cultura e na arte, não haverá em outra área. Nós vamos estar no eterno repetir da história, sempre nesse ciclo que vai ficar patinando ad eterno. Eu queria começar evocando uma coisa. Vocês já imaginaram um mundo sem música? Um mundo sem estação do ano, sem a terra girando, sem barulho de cachoeira, sem passarinho. Todos os povos que não tinham cultura, que não tinham escrita, eles elegiam uma pessoa que se tornava o guardião da história. Ele era capaz de ouvir as coisas e assistir e guardar aquilo de modo que ele pudesse contar ou cantar em versos e aquilo se perpetuasse como uma história, que era uma história oral daquele povo, a maneira de registrar a história. Agora imagina que eu conto uma história para vocês saem ali e falam, o Ivan contou uma história legal, e vão contar o miolo da história, mas vocês não vão conseguir reproduzir com as minhas palavras. Agora, se eu ensino para vocês uma história que é rimada, que é metrificada e às vezes até entoada em sons, vocês nunca mais vão esquecer.
Então a gente vê que a música, ela está o tempo todo, ela tem esse poder de estar nos envolvendo, de estar nos ajudando a construir a nossa vida, a nossa história, o registro dos nossos passos, né? Teve uma filósofa francesa que morreu muito jovem. Ela, nos anos 1930, ela via aquelas jornadas de trabalho em fábrica de 16 horas, aquelas coisas insanas. Então ela percebeu, falou, bom, não adianta nada a gente ficar pensando aqui e lá, deixa eu ir lá trabalhar com eles. Ela foi trabalhar na Renault, na Peugeot, trabalhou 5 anos vivendo com os operários e tudo, era uma moça super letrada, ficou tuberculosa no ritmo de vida. Aí ela elaborou um conceito muito bonito que ela chamou de enraizamento, que ela dizia que todo ser humano tem, por nascimento, uma raiz que é transmitida no seu meio, pela sua família, pelos costumes do seu povo, e essa raiz ela traz uma memória do passado que aponta para certos pressentimentos para o futuro, ela te dá um lastro para seguir. E ela dizia também que as influências externas também eram muito importantes, mas uma influência externa jamais deveria alimentar sem antes ser digerida dentro da própria cultura da pessoa. Eu particularmente não gosto das zonas de conforto, eu não gosto da época de conforto, porque essa época de conforto é ruim para a inovação social e para a inovação artística, cultural, o que seja. É ruim, não é uma época sem contradições dialéticas, é uma época em que a gente tem uma estagnação brutal e parece que é o que está acontecendo no mundo de hoje, né? A gente tem a formatação das pessoas, na alimentação a gente tem alta dosagem de carboidratos e de gorduras, a pessoa gordinha com a oralidade satisfeita, fast food e tudo mais e tal, né? Na arte a gente tem a mesma coisa, a gente consome uma espécie de carboidrato musical, artístico. Em Hollywood a gente, né, a música, o cinema também nos traz esse mesmo carboidrato. Quem gostou de La La Land, eu digo assim, vai lavar a cara e ouça um bom Debussy, depois volta, né? Eu assumo, eu sou sem educação, eu assumo, né? Assumo. Não, porque assim, causou um impacto. É diferente. Depois que você vai fazer uma boa musicologia, você vai fazer uma análise, você fala, não tem nada de diferente nisso, né? Olha, mas eu também não vou entrar por aí para não desperdiçar o tempo. Então, a indústria cultural vai nos levar ao inferno, assim, o Estado vai estar junto, né? Tudo por quê? Porque as relações de poder que a gente vive chegaram a um breakpoint, né? Um ponto de quase ruptura que está sendo mantido numa artificialidade que eu não consigo entender. O fato é que nós temos no mundo, assim como nós temos a concentração do dinheiro da arte, da produção, da cultura de massa, na mão de uma dúzia ou pouco mais de produtores, nós temos o PIB mundial na mão de 2 centenas de pessoas, né? É uma situação muito injusta. E se eu fosse dessa turma do poder, eu não ia querer a propagação da lucidez, né? Então, por que uma cultura épica? Por que uma cultura? Porque nós podemos massificar qualquer coisa. Nós podemos massificar Chico Buarque, nós podemos massificar, sei lá, Michel Foucault, nós podemos massificar Stravinsky, nós podemos massificar o que for, né? O que importa, assim, nós temos a liberdade de escolher o que está na prateleira. Grande coisa, eu quero escolher o que vai para a prateleira. Aí eu pulo para um outro ponto. Eu joguei pedra no telhado da mídia, eu joguei pedra no telhado do poder, agora eu vou jogar pedra sobre as nossas próprias cabeças, no telhado do músico, do artista em si. Os egos, e o ego do artista também. Aquele artista, assim, eu pego nas gerações mais novas, você tem que falar, menino, desce daí, porque você não é o grande gênio que vai dar jeito no mundo. Você é gênio, mas não é Messias. Alguns são realmente gênios, mas não pense você que vai ser o seu produto cultural que vai dar jeito no mundo, porque não é uma questão de produto cultural, é uma questão de, estratégia. Nos anos 1980 houve uma mudança muito grande no fluxo do mercado da música no mundo e no Brasil.
Toda grande gravadora tinha um grande elenco e tinha um diretor artístico, que era uma pessoa experiente, um produtor que já havia sido músico, talvez ou não, mas que conhecia muito, que ia escolhendo os artistas para aquela gravadora. Então o elenco de uma Odeon, de uma Victor, de uma Ariola eram grandes elencos, porque tinha ali o Aloysio Oliveira, o Aloysio Falcão, o André Midani, o Milton Miranda, você tinha pessoas brilhantes. Nos anos 1980, muda-se a ótica a partir de uma inserção de um novo conceito de capitalismo, que foi chamado de neoliberalismo, que está aí até hoje. O neoliberalismo, na medida que ele começa a entrar numa falência, ele começa a fortalecer esses regimes totalitários, que é a maneira que ele tem de se segurar ainda mais um pouco. Mas o que acontece no neoliberalismo? É a retirada, em parte a retirada ao máximo do poder da mão do Estado, e concentrar a mão no poder de grandes empresas, e essas empresas passam então a ditar as normas. Agora, enquanto é um Estado, ainda tem uma maneira de reclamar de alguma forma. Agora, como empresa, eu vou reclamar como? No telemarketing, vou ligar o telefone e ficar falando com as gravações? É tudo muito complicado. O fato é que, nessa época, as gravadoras sofrem um enxugamento imenso, e a música passa a ter uma nova lógica. Bom artista é o que vende muito, porque o capitalismo, ele, para poder dominar a ordem cultural, ele precisa subvertê-la a um valor de mercado. A música, a cultura precisa estar dentro de uma prateleira com valor, entende? Porque senão não tem como eu controlá-la. Tem um outro ponto que é extremamente importante, a questão do lastro cultural. Para vender o novo, é preciso que se mate o antigo, que é chamado pejorativamente de velho. Assim, então, para que o cara compre um tênis Nike a cada 6 meses, ou um celular Nokia, ou um celular iPhone, não sei, 8, 10, não sei onde está, a cada 6 meses, é preciso matar o anterior. Só que é preciso matar também todo o lastro cultural que a gente já teve. É por isso que ninguém conhece, fala-se dos nossos criadores, de falar da música. Ninguém conhece, pouca gente conhece, talvez conheça o Jobim, mas muita gente não conhece o Ivan Lins, porque o fato da gente não ter conexão nos enfraquece demais. E, por fim, as conquistas que a gente conseguir, a gente tem sempre que pensar em termos de conquista de espaço e de plataformas de divulgação. Curadoria, jamais. Porque chega de filtros ideológicos. A gente está vendo aí o tempo todo a banda de cá brigando com a banda de lá e vai dar no desastre de sempre. Não podemos fazer curadoria, seja na política, seja na arte. Acho que a gente tem que defender o espaço, e democracia é isso, sabe? Defender o espaço de cada um e defender e manter. Mudança brusca faz com que surja uma nova lógica, que é a lógica do jabá. Jabá culei do pi quer dizer oferenda, uma oferenda que as gravadoras, o jabá, que fazem as rádios para se tocar as músicas. Então, os espaços, que eram os espaços democráticos, como o Urbano citou. Também para não tocar da concorrência. Também para não tocar da concorrência. Os espaços que eram democráticos, onde se tocava a música, onde se ouvia a música, se falou, ligava numa rádio do interior e ouvia uma seleção de música, isso deixa de existir. Porque a rádio agora e a TV, como diz o próprio Chomsky, funciona como um outdoor. Se eu tenho um outdoor ali na frente, eu não vou emprestar para você pôr a música solo de violão, vou alugar aquilo. Então, rádio e TV é isso hoje. Bom, enfim, a gente então chega numa situação onde a música que é veiculada, ela nem sempre é a música que talvez as pessoas gostassem de escutar. Mas, de uma maneira ou de outra, as pessoas passam a escutar aquilo, porque é aquilo que toca o tempo inteiro. Eu preciso estar em dia com os meus amigos. Eu acredito, e tudo leva a crer, que se a gente não se organizar para formas mais
cooperativas de convivência, todo mundo vai estar em risco. Não só a nossa cultura, a nossa música, o nosso cinema, o nosso teatro, mas toda a vida humana vai estar em risco, né? Acho que nós chegamos num ponto de exagero desse distanciamento, dessa concentração de poder e dessa forma artificial de se manter a sociedade topada, domesticada, né? E é muito interessante que nós começássemos a pensar essa mudança a partir de nós mesmos, a partir de atitudes pessoais, para, a partir daí, começar a perceber como que pode se processar, como que podem se processar essas mudanças, de modo que a gente faça a arte ser restituída ao seu lugar de transformadora do homem a partir da sensibilidade. A dimensão, fruição, a dimensão musical. Um dia eu mostrei para um aluno, na verdade não era nem aluno, um colega músico, trabalhava no mesmo lugar, e ele era muito novo, sim, novo em termos de conhecimento musical. Botei o fone de ouvido na cabeça dele e falei: escuta isso daqui. Era alguma coisa do Ravel ou do Debussy. Aí ele escutou, e um cara que tocava música bem popular, mas bem comercial mesmo, né? Música comercial por excelência. Aí ele demorou para voltar quando acabou a música e falou: nossa, a gente vai para outro lugar. Que é verdade. Essa dimensão espiritual da música, essa dimensão que a estética traz, ela está se perdendo. Então, obviamente, é muito válido tudo que traz informação. Você não vai assim para um determinado lugar, você não vai dançar Beethoven numa danceteria, também não vai para uma manifestação cantando Turandot, né? Ou uma ópera qualquer, né? Mas é preciso que haja o resgate da fruição da obra de arte, é preciso que haja de novo assim, que as pessoas enxerguem, né, que as gerações novas saibam que é preciso, que existe música para ouvir, e que é preciso ouvir essa música, ouvir com atenção e deixar o espírito embarcar nessa música, para chegar a algum determinado ponto. Existe um outro ponto que a gente não abordou aqui, que existe música do mal também, né? Existe uma música que tem uma carga de energia negativa muito poderosa. E aí são coisas que a gente não, né? São coisas que estão tendo acesso à mídia. Eu fico imaginando que talvez em relação às crianças, que a maneira como a música chega até a gente hoje, ela vem como informação. E eu acho que ela deveria vir como experiência. E para ela vir como experiência, ela tem que estar sozinha com você. Você tem que parar as crianças para poder ouvir música e conversar e contextualizar se for uma música cantada, no caso. Eu tenho a impressão que a única maneira da gente resgatar é a gente colocar a música e a arte, mas estamos falando de música, no lugar dela, de uma transformadora da sensibilidade. Porque eu não acredito que só um discurso ideológico muda as pessoas, senão talvez os nossos ídolos da esquerda, se eles tivessem realmente se transformado enquanto pessoas, talvez não cometessem tantas barbaridades aí.